Aleluia. Bom dia, saúdo a todos com a paz do Senhor. Aqueles que nos assistem também pela internet, Facebook. Paz e graça também. Eu estava ouvindo as pregações de terça-feira, se me falha a memória, de quinta também. Estava no culto presente. E o Senhor me fez entender algo. O Espírito Santo falou comigo ali. Eu não me lembro se foi o pastor Moro que estava pregando na terça, se era a Thalita que estava pregando na quinta. Não me lembro o dia que foi. Mas na verdade, tem muitos cristãos hoje que não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele habita dentro de nós. Então eu imagino que o Espírito Santo ele tenta falar com a gente todo segundo, a cada momento, toda hora. Ele pode passar a tentar falar conosco durante anos, décadas. Se preciso for, até mais de 50 anos, ele tenta nos despertar de algo. A mesma voz, e a gente não consegue ouvir a voz dele. E você acha que se a gente não conseguir não ouvir a voz do Espírito Santo, que passa décadas tentando falar conosco, você acha que a gente vai conseguir ouvir uma trombeta que vai ser tocada apenas uma vez? A trombeta do arrebatamento vai ser tocada uma vez. Existem outras que vai ser tocada também, mas a do arrebatamento é apenas uma vez. Se a gente não está conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo, que passa até décadas tentando falar com a gente, quando a trombeta soar, esse som vai ser espiritual. Não vai ser o som de uma voz que nem eu estou falando aqui, que todos estão ouvindo. Já que estão de pé, abre comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler um texto conhecidíssimo também de todos. Eu vou citando os versículos, Douglas, você vai colocando, por favor. A palavra do Senhor diz assim, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. 3. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, da colina Uzá, Aiô, filho de Abinadab, e conduziram o carroção. 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. 7. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. 8. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira, guarde isso, Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. 12. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. 16. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de sua janela. E ao ver o rei Davi dançando e se lembrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. 20. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. 21. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor
celebrarei. 23. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Feche seus olhos. Senhor, em nome do teu filho Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez de poder estar aqui ministrando a tua palavra com toda a reverência, toda a humildade. Fale conosco, Senhor, nesta manhã, continue falando conosco o que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. Desde já, Senhor, que os teus filhos possam estar com os ouvidos espirituais atentos à tua voz. Obrigado, Senhor, mais uma vez, fale conosco, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento. O título que o Senhor me deu diz assim: ajuda com Deus, só se for obedecendo. A palavra do Senhor vai dizer que a arca, Davi se lembra da arca. Era algo para eles naquela época que era muito de bom gosto, porque era a presença de Deus ali. Então Davi se lembra da arca. Então ele prepara todo o seu exército, os melhores homens, 30.000 ao todo, e vai até a casa de um homem buscar a arca da aliança. Mas o primeiro ponto é que Davi, ele se lembra de algo, ele se lembra de buscar a arca. Tem muita gente hoje que está precisando lembrar das coisas que Deus já fez na vida dele. Tem muitas pessoas hoje que estão precisando lembrar da cura que Deus já curou e se esqueceu. Tem muita gente hoje que está precisando lembrar de uma porta aberta que estava fechada e pela misericórdia dele ele abriu, mas ela se esqueceu. Tem muita gente hoje que está precisando lembrar de algo que precisava comprar, um imóvel. Deus deu, mas ela não lembra mais. Ela não vem aos cultos mais se lembrar daquilo que Deus já deu para ela. Lembrar de uma situação que Deus nos tirou da morte. Lembrar de quando Deus nos tirou algumas pessoas aqui que era do mundo, lá do prostíbulo. É lembrar também e falar: olha, Senhor, o Senhor me tirou de lá. E eu vou ser grato ao Senhor por toda a minha vida. Porque eu ouço em dizer que se o Senhor não te tira de lá, se você não quisesse sair de lá, já era para você estar morto há muito tempo. Depois dele se lembrar da arca, então ele vai fazer algo de uma maneira certa, que é se lembrar de algo importante para eles, mas de uma forma errada. Ele vai buscar a arca num carro de boi. E a Bíblia diz que em certo momento, Uzá estende a mão, porque o boi tropeçaram e a arca ia cair. Uzá, com toda a sua reverência, com todo o seu achismo, que poderia tocar em algo limpo, mas com sua vida impura, que Deus não ia punir ele. E a Bíblia diz então que quando ele toca na arca, Deus mata ele naquele momento. Como é que a gente está lidando hoje com a presença de Deus? Como é que a gente está vindo hoje para os cultos, sendo que o culto é para a gente dar a Ele, mas o que a gente está sendo alimentado em casa, antes de vir para o culto? Não tem como eu dar algo sem eu não ter. Como é que eu vou dar reverência a Ele se eu não tenho reverência? Como é que eu vou dar uma dedicação a Ele na palavra se eu não me dedico na palavra? Não é só na igreja que temos que ler a Bíblia, acompanhar no telão ali. Temos que ter algo dentro de nós que nos chama a ler a Bíblia dentro de casa. Eu já disse aqui e repito, tem muitas respostas que a gente precisa no dia a dia da nossa vida, que muda a nossa história, que está na Bíblia. Muitas das vezes não vai estar na boca do irmão, mesmo quando Deus, eu acredito que Deus usa os irmãos para falar conosco, mas Deus, Ele quer que você tenha uma intimidade com Ele na palavra. Daí quando a gente vem para o culto de qualquer maneira, não temos reverência com a presença de Deus, tudo acontece, isso é normal acontecer. O pastor Mauro falou do Walter, é algo tremendo. Eu já pude viver isso que o Walter viveu.
É algo magnífico, é algo que muda a nossa história, muda o nosso pensamento. Algo que pensávamos há uns minutos atrás, depois que isso acontece, jamais vamos pensar de novo. Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que está escrito na palavra dEle, que Ele estaria conosco até o final dos nossos dias. Mas aí o ímpio, ele pode dizer assim: mas a Bíblia diz que Deus estaria comigo até os dias da minha vida. Não, mas Jesus está se referindo aos filhos dele. Aqueles que querem ver a obra crescer, aqueles que querem ver o reino crescer. A eles sim, Jesus estaria todos os dias da vida. Daí quando isso acontece, quando estamos sem reverência ao nome dEle, sem reverência com a presença dEle, nos afastamos de Deus. E aí a gente ora como está nos Salmos, Douglas, por favor. 13, 1 ao 3. Olha como oramos a Deus hipocritamente. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerá de mim? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando terei inquietação e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Aí é uma resposta dele mesmo. Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos. Ou do contrário, dormirei no sono da morte. A parte B, ilumina os meus olhos. O pecado que a gente comete todos os dias impede da gente ver Deus. Se você não pedir para Deus iluminar os seus olhos, nunca vamos ver Deus, irmãos. Ilumina os meus olhos, para quê? Para mim conseguir ver as coisas que o Senhor já fez para mim. As coisas mundanas que praticamos impedem da gente ver Deus. Os pecados que cometemos todos os dias nos impedem de ver Deus. Então a arca é levada num carro de boi. Davi cometeu algo, um erro, um equívoco muito grande, sendo que a arca tinha que ser carregada só pelos sacerdotes. Só para aqueles que tinham algo com Deus no particular, os sacerdotes, que poderiam apenas tocar naquela arca para carregar. Deus matou Uzá naquele mesmo instante, achando que ele poderia relar em algo puro, mas com uma vida impura. Achando que ele poderia tocar em algo verdadeiro, com uma vida da mentira. Deus não suportou isso de Uzá. Deus o matou para que servisse de exemplo, não só para Davi, mas para todos que ali estavam e todos que estão aqui lendo essa palavra. Por isso que muitos morrem no meio do caminho. E eu quero dizer algo aqui. Se a gente não cumprir as escrituras corretamente, vamos morrer no meio do caminho. Eu sei que não tem muitos jovens na igreja hoje, mas ao que me assistem eu vou dizer: se você não honrar o seu pai e sua mãe, a sua vida vai ser um fracasso. Eu nunca desrespeitei a minha mãe. Em toda a minha vida eu nunca levantei a voz contra ela, mesmo em muitas situações ela estando errada. Eu orei a Ele, entreguei na mão dele: Senhor, o Senhor sabe que ela está fazendo é assim, 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 não está de acordo com a tua palavra. Eu não vou levantar a voz contra ela. Estou mais vivo do que nunca, estou abençoado, e a palavra tem que se cumprir na minha vida. A minha vida tem que ser longânima. Tem coisas, irmãos, aí no verso 8, depois que Deus mata Uzá, a Bíblia diz que Davi, em 2 Samuel mesmo, capítulo 6, Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Vai ter um momento da nossa vida que Deus vai nos contrariar, sim. A falta de oportunidade também vai chegar.
A porta que estava aberta também vai fechar. As bênçãos, Ele mesmo vai impedir que chegue até a gente, para Ele mostrar que quem manda é Ele, que se fazer algo sem reverência, Ele pune. Ele impede as coisas de chegar até nós. Ele vai permitir a vida travada. Ele vai permitir tudo isso para Ele mostrar que quem manda nas nossas vidas é Ele. Ele que morreu por nós. Não é nós que morremos por Ele. Não, foi Ele que morreu por nós, para que pudéssemos estar aqui hoje, pregando o Evangelho. A Bíblia diz então que a arca ela é deixada na casa de Obed-edom. E no verso 11 a Bíblia diz que Obed-edom foi muitamente abençoado. Por 3 meses Deus abençoou aquele homem. Mas o que me deixa mais integrante na vida desse homem, de Obed-edom, é que esse homem, a Bíblia diz que ele era de Gate. Ele sabia das histórias de Deus. Ele sabia que um Deus de Davi que matou Golias, da nação dele. Mas ele viu e falou assim: esse Deus que nunca perde batalha, então Ele eu quero em minha casa. E ele permitiu se deixar a arca ir na casa dele, porque ele simplesmente poderia falar assim: essa arca na minha casa não entra. Quem está entrando na sua casa hoje? Quem que você está permitindo entrar na sua casa hoje? São os falsos? Os fofoqueiros? Aqueles que gostam de falar de igreja e de pastores por aí? E você se enturma no meio deles e começa a falar também? Obed-edom não fez isso. Ele deixou apenas a presença entrar na casa dele. Aí eu deixo uma pergunta para a igreja. Quando eu cheguei aqui, eu pude refletir nisso. Como se só os sumos sacerdotes poderiam tocar na arca? Durante 3 meses, será que Obed-edom não tocou na arca na casa dele? Pensa no móvel que você compra hoje. Você não vai tirar o pó dele? Você não vai limpar aquilo que Deus deu? Então por que Deus não matou aquele homem? Porque aquele homem tinha reverência com a presença de Deus. Ele não carregava a presença de qualquer maneira. Tire, irmãos, não deixe as pessoas irem até sua casa para fazer fofoca. Não deixe que as pessoas vão até a sua casa para contar mentiras. É só você olhar para a vida delas. A vida dela é uma verdade, então eu acredito que ela vai falar a verdade para mim. Mas eu vejo a vida dela uma hipocrisia pura, então ela vai contar a hipocrisia para mim. É simples e objetivo. Por isso que eu fico vendo e observo muitas pessoas hoje perdendo tempo em oração para ímpio, orando por pessoas que não querem renúncia, pagando um preço sem necessidade, pegando vento dentro da sua casa, porque está orando para os atribulados, sendo que esse atribulado não quer nada com Jesus. Pastor, mas eu não posso orar para as pessoas? Sim, você pode, mas Deus, Ele nos deu uma mente para raciocinar, um olho para enxergar e a sensibilidade para observar a vida delas. Não quer nada com nada, orou uma vez, tchau, não oro mais. Nós somos uns seres inteligentes, irmãos. Temos que raciocinar algo de fazer antes de fazer algo. Temos que pensar. Coloca para mim, Douglas, no livro de Filemão, capítulo 1. Vamos ler do 4 ao 7. Paulo não orava por ímpios. Sempre dou graça ao meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos, não ímpios. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz em pleno conhecimento
de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos ímpios. Mentira, dos santos. Paulo não perdia tempo em ficar orando para o mundo. Ele estava preso ali, estava falando que orava por Filemão, lembrando do que Filemão, da vida de Filemão. Eu sei que você é um cara que tem responsabilidade com a igreja. Eu sei que você ora para os santos. E você tem reanimado o coração deles. Então eu oro para vocês, eu lembro da minha oração por causa de vocês, por causa da sua atitude. Orou uma vez, viu a reação, não quer renúncia, não quer Jesus, não quer igreja, só quer bênção. Tchau, não oro mais, não perco meu tempo. Jesus disse no livro de João, capítulo 17, versículo 9, em sua oração com Deus, que ele disse: eu não oro pelo mundo, eu oro por eles que acreditam em mim. Daí o inimigo, ele vai ficar, o ímpio, aliás, ele vai dizer assim, como eu disse no começo: mas pastor, Jesus ele disse que ele estaria comigo para o resto da minha vida. Jesus está se referindo aos filhos deles, aqueles que querem ver a obra crescer, aqueles que querem ver o reino crescer, aqueles que querem ter intimidade com Deus. A esse sim, Jesus vai estar todos os dias da vida deles. Não existe, eu quero dizer aqui, mudança de vida sem acertar Jesus como Salvador de sua vida. Tiago capítulo 2, versículo 10. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pastor, mas o meu vizinho, ele mudou de vida. O que ele fez? Ele largou do vício do cigarro. Ele está vindo para a igreja, aceitou Jesus? Não. Mas o outro pecado ele não larga. Não tem como você ser purificado se você não aceitar Jesus. Não tem como você mudar de vida se você não aceitar Jesus. Você não muda de vida se você não aceitar Jesus, você muda de problema. Os problemas sempre vão existir. Seleciona esse problema pequenininho, vem outro. Seleciona esse problema, vem outro. Até chegar a um ponto que Deus permite que ele se afunde inteiramente. Para aí sim, ele poder se lembrar de Jesus. Existe um Deus que pode me tirar daqui. E a intenção de Deus é te tirar de lá, para que você seja grato a Ele, como Obed-Edom foi. O que me chamou a atenção de Obed-Edom foi que quando Deus abençoou Obed-Edom, ele não foi embora da igreja com as bênçãos. Deus abençoou Obed-Edom. Davi, leva a arca, obrigado, mudei minha vida, eu consegui comprar até outra casa para mim com o dinheiro que a arca fez com que eu conseguisse. Não. Aquele homem disse: você vai levar a arca, então eu vou com você. Porque aonde a presença tiver, eu vou estar. E no livro de 1 Crônicas diz que Obed-Edom foi um dos primeiros porteiros da casa de Deus. Esse homem foi um grande valente. O que me chamou a atenção foi depois que a arca, ela ficou na casa de Obed-Edom. E isso eu vou repetir aqui. Se os sacerdotes apenas que poderiam tocar na arca, por que Deus não matou Obed-Edom quando ele deixa a arca entrar na casa dele? Ele não era de Israel. Ele não era judeu. Ele não era considerado filho de Deus. Ele era de Gate. Tem noção do que uma reverência ao nome de Deus pode acontecer? Deus pode mudar a sua história por causa da sua reverência. Deus pode mudar a sua vida por causa da sua obediência. Então a Bíblia diz que Davi, ele se lembra de novo e vai, fica sabendo, Davi, a gente ficou sabendo que Deus abençoou Obed-Edom em sua casa durante 3 meses.
É verdade? Vamos lá buscar essa arca. Então Davi chega de uma forma correta, com os sacerdotes que poderiam carregar a arca. Ele vai até a casa de Obed-edom, pega a arca e vai para Jerusalém. E todo mundo conhece o texto, que Davi sacrificava a cada 6 passos e assim por diante. E depois ele chega em Jerusalém e começa a dançar ao ponto de ficar quase nu na presença do Senhor. Davi perdeu toda a timidez, toda a vergonha que alguém pode ter na hora da adoração. Davi perdeu tudo aquilo para adorar ao Senhor. Então a Bíblia diz que Mical, olhando da janela, o desprezou em seu coração. Está arrancando toda a roupa para ficar se mostrando para as escravas. Mulher tribulada. Está se mostrando para os outros, está se mostrando para as outras. Só porque Deus ungiu, está achando que é o tal. Cuidado, ficar falando do homem de Deus. Pode custar a sua vida. Pare de apontar erros, faça melhor então. Tem muitas pessoas hoje que tocam no ungido de Deus verbalmente, que toca no homem de Deus falando dele, falando da igreja. Entenda uma coisa que eu vou dizer, irmãos: a igreja, ela é santa. A igreja é santa. Para de ficar falando de igreja. Pregue a palavra. Vem aqui, é abençoado, não serve mais. A palavra me confronta. Tchau. Haverá um dia de prestação de contas. Eu fico imaginando Deus, toda vez que Ele pega alguém no altar, Ele sempre cita essas coisas. Ele não cita para ficar afrontando ninguém, Ele cita para você se arrepender que fez isso. E para voltar ao caminho que Ele te colocou um dia. Tem muita gente que insiste em ficar falando de pessoas que Deus ungiu. Eu vou te dar um grande exemplo aqui. De um grande mentiroso que tentou enganar o próprio rei Davi. Mas a mão de Deus foi a favor daquele homem de Deus, de Davi. A Bíblia diz que Davi estava na sua tenda, enquanto isso o povo filisteu, Saul, Jonatas, estava numa guerra muito grande. Então a Bíblia diz que Saul, ele vê que ele está perdendo a batalha, ele é ferido por um filisteu, ele pega a sua própria espada e se mata. Isso está no capítulo 31 de 1 Samuel. Em 2 Samuel, capítulo 1 ou capítulo 2, se não me falha a memória, chega um homem até Davi e diz: Davi, eu vim correndo da guerra, e Jonatas e Saul não vivem mais. Aí Davi olha: mas quem é você? Eu sou uma amalequita, eu sou filho de um estrangeiro. Conte-me o que aconteceu. Então ele conta: eu estava na guerra, Saul foi ferido, e ele me disse: eu não quero ser morto por esses incircuncisos aí, vem aqui e mate-me. Então eu fui, Davi, e matei ele. A Bíblia não diz que ele matou Saul. A Bíblia diz que Saul se matou. Olha a mentira para o rei Davi. Então Jonathan foi morto e eu próprio matei Saul. A Bíblia diz que Davi passou aquela tarde jejuando e rasgou suas vestes. Mesmo Deus rejeitando Saul, Davi nunca perdeu a reverência do homem de Deus. Depois ele se levanta no final daquela tarde e ele diz: por causa da sua boca você vai morrer nesse exato momento. Chamou um próprio soldado dele: mate ele. Cuidado você que fica contando mentiras por aí para se dizer o tal.
Ah, eu saí porque falaram assim para mim e eu saí de cabeça erguida. Cuidado. Deus pode te cobrar e pode custar a sua vida. Primeiro ponto. Uzá morreu por ter tentado ajudar Deus sem obediência. Não existe ajuda sem obediência. Quer ajudar? Obedeça. Obed-edom foi abençoado por ter deixado a presença de Deus entrar em sua casa. Mical continuou estéril porque rejeitou o homem de Deus. Achou que ele estava fazendo era na carne, mas não era. Não seja você um covarde. Obedeça o que a palavra manda você fazer. Por isso que eu digo, e leve isso com você para o resto da sua vida. Mais vale para Deus um valente do que 1000 covardes. Quantas vezes Deus mandou você prestar aquela prova e você não foi prestar? Com medo, covarde. Quantas vezes Deus mandou você dar um abraço naquela irmã e você não deu? Por medo de ela falar alguma coisa contra você, covarde. Quantas vezes Deus mandou você perdoar aquela pessoa que você não perdoou, se achando tal, covarde. Quantas vezes Deus mandou você dar aquela oferta para honrar sua própria fé e você não deu com medo que faltasse alguma coisa para você, covarde. Quer tentar ajudar alguma coisa? Obedeça a palavra de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade, meu pastor.